esse boa noite foi fraquinho, foi baixinho. Pela pressão que eu vi no louvor, esse boa noite foi muito baixinho, não é possível. Vamos melhorar isso? Vamos? Boa noite, povo de Deus! Melhorou. Glória a Deus. Feche seus olhos um minutinho, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai amado, queremos te entregar a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, hoje eu tenho esse papel, Senhor, essa responsabilidade de estar trazendo as tuas verdades para as nossas vidas. Porque eu falo nossas, Senhor. Porque eu também recebo do teu trono, Senhor, a palavra que tu tens para revelar aos nossos corações. Eu sou apenas um servo do Senhor que estou aqui me predispondo, Senhor, para poder ser usado por Ti da forma como o Senhor quiser, meu Deus. E eu quero pedir para que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida. Eu venho pedir para que o Senhor venha falar ao nosso coração, meu Pai. Hoje é a primeira palavra, Senhor, dessa série, meu Deus, de mensagens sobre avivamento, meu Deus, e eu quero pedir para que o Senhor venha tocar nas nossas vidas e que nós possamos ser impactados com o Teu Espírito nessa noite de domingo. Que o Senhor possa abençoar-nos. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em um livro muito difícil de se achar, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês acharem, porque é um livro muito difícil de ser achado. É o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. O verso também é muito difícil de se achar, o verso 1, é o capítulo 1. Também é muito difícil de se achar esse capítulo, né? Gênesis capítulo 1, verso 26. Verso 26. Vou ler ali do telão, então. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deixa eu ver aqui. Vai, 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, mulher, os criou. O que é muito interessante nisso tudo é que no capítulo 2, tá? Vai lá para o capítulo 2 agora de Gênesis. Capítulo 2, verso 7. Por favor, capítulo 2, verso 7. Isso, deixa eu ver só. É só o 7 que eu vou ler mesmo. Está escrito assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que Deus fez para tornar o homem um ser vivente? Ele fez o quê? Soprou. Repete comigo. Ele soprou. Repete comigo de novo. Ele soprou. Gente, vamos trabalhar essa para falar em uníssono, todo mundo junto? Quem está com preguiça de falar da glória a Deus? Olha só, vou contar até 3 e a gente vai falar. Ele soprou. Tá certo? Beleza? 1, 2, 3. Ele soprou. Isso. Ele soprou o fôlego de vida, né, em nós. E nós passamos a ser um ser vivente.
que gera vida em um homem? Oi? Não entendi, pode falar alto. O sopro de Deus em nós. O fôlego de vida. É o fôlego que nos traz vida. Nós fomos feitos do pó, estávamos lá parados, estávamos lá estagnados, sem movimento nenhum, sem vida. Então Deus soprou o fôlego de vida, e quando Ele soprou o fôlego de vida em nossos pulmões, o nosso coração começou a bater. A nossa mente começou a funcionar. Os nossos órgãos internos, os órgãos, eles começaram a funcionar. Nós passamos a receber o Espírito, porque Deus colocou em nós o Espírito da vida. Tudo isso aconteceu a partir do momento que Deus soprou o fôlego da vida em nós. Fala assim, eu tenho, mas quero que você fale. Irmão, olha só, se você não for falar com fé, pelo amor de Deus, nem fala, nem repete. Nós temos que ter fé, não é verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, então não precisa repetir, é melhor ficar quieto. Só repete quem tem fé. Se você tem fé, meu irmão, a palavra de Deus diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas, amém? Então você só vai repetir se você tiver fé, mas tem que repetir com fé, com firmeza, entendeu? Fala, eu tenho o fôlego de vida de Deus. É isso aí. Nós temos o fôlego de vida de Deus. Ele soprou o fôlego e esse fôlego nos trouxe a vida. Deus, a priori, meus amados, Ele nos fez para que nós pudéssemos viver em um lugar maravilhoso, sem problemas, sem pecado, sem mácula, sem erros, sem vacilos, sem ódio, sem rancor, sem, aquela sensação de fazer mal ao nosso próximo, que hoje a gente vê muito isso por aí. Deus nos criou para que nós pudéssemos ser saudáveis. Deus não fez a gente pensando, eu vou colocar a doença neles, eles vão sofrer com doenças, eles vão morrer. Não, Deus nos fez para que nós tivéssemos vida eterna aqui na terra. E Ele queria que nós experimentássemos no melhor dessa terra. Ele disse para o homem, olha só, está vendo tudo isso que você está... Está vendo tudo isso que eu construí, tudo isso que eu fiz? Você está vendo? Então, você vai dominar sobre tudo isso. Tudo isso. Animais, plantas, tudo. Você vai reinar sobre tudo. Você vai reger tudo. Nome dos animais. Não, você que vai dar o nome. Eu fiz os animais. Mas eu estou te dando autoridade para escolher o nome dos animais. Deus, Ele construiu tudo, meus amados, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida plena. Às vezes eu penso, caramba, Deus construiu as árvores porque Ele sabia que a gente precisaria de um ar puro para poder respirar. Então, Ele fez as árvores primeiro. Ele fez os animais. Para quê? Para que nós pudéssemos não sentir falta de nada. Ele preparou tudo para que nós pudéssemos viver em um mundo maravilhoso. Por isso que nós fomos criados por último. Para que quando nós viéssemos ao mundo, o mundo já estivesse todo pronto para receber, então, a obra-prima da criação de Deus. E Ele nos fez com tanto carinho, Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Só que aí entrou o tal... Vocês conhecem um tal de Adão? Vocês conhecem uma tal de Eva? Conhecem? Então, entrou esses dois carinhas aí na nossa história,
que resolveram comer de um fruto, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal, que era um dos 2 frutos proibidos por Deus. Ele cismou simplesmente, não, eu vou comer desse fruto. Pegou o fruto, comeu, e aí entrou o pecado na humanidade. Entrou o pecado, doenças, amarguras, um trabalho que para o homem era maravilhoso. Né? O homem não tinha problemas para poder cuidar da terra. O homem não tinha trabalho. O trabalho do homem era agradável, não era penoso. Hoje a gente fala de trabalho, o pessoal fala, tomara que venha logo sexta para eu cantar sextou, né? Sextou. Menos o Paulo, que é cabeleireiro, né? Dudu, que é o cabeleireiro. Nem sei se o Dudu está aqui hoje. Não está não, né? Poxa, que pena. O Lucas, né, Lucas? Se falar sábado para o Lucas é segundou, né? Segundou, está de boa. Mas o trabalho virou sinônimo de suor, ralação. A gente passou a ter que lutar para ter dinheiro, para poder pagar as nossas contas. As doenças entraram no mundo e hoje, olha quantas doenças nós vemos que atingem o ser humano. A maldade, a crueldade das pessoas. Olha, um nível que a gente nem imagina. Hoje em dia, uma pessoa mata a outra por nada. Só porque discutiu no trânsito, já está matando um ao outro. Hoje o ódio entrou na nossa humanidade de um jeito e está enraizado de um jeito que só Deus para abençoar e nos livrar de todo esse mal, meus queridos. Mas essa era a vontade de Deus lá no Jardim do Éden? Era ou não era? Não. Deus, ele nos criou para que nós pudéssemos ser plenos, para que nós pudéssemos ter abundância de vida. Para isso ele nos criou. E quando o pecado entra no mundo, ele desvirtua todo o interesse e o propósito de Deus. Ele muda, sabe? Ele dá uma curva bem acentuada para um ângulo que é totalmente o oposto daquilo que Deus queria para a gente. E eu lembro de uma época em que o povo de Israel estava preso, cativo. Quer dizer, qual delas? Tem várias épocas, né? Que o povo de Israel estava cativo. Mas eu lembro de um dia em que o povo de Israel estava cativo e Deus fez uma revelação para Ezequiel. Vocês se lembram do Vale dos Ossos Secos? Nós vamos chegar lá, espera aí. O povo de Israel estava cativo, preso, escravo, condenado a viver por sua eternidade, sendo escravos e depois até mesmo um povo extinto. Assim como vários outros povos foram extintos na terra. E sabe, o povo de Israel não tinha mais sonhos, o povo de Israel não sonhava mais, estava tudo perdido, tudo tinha acabado para o povo de Israel. E eu fico imaginando, sabe, será que nós também não estamos cativos dos nossos problemas e das nossas inquietações? Eu queria fazer uma pergunta para reflexão, que você pudesse refletir nessa pergunta agora. Você tem algum desafio que aos seus olhos pareça ser impossível?
Você tem algum desafio que aos seus olhos parece ser muito grande, maior do que você mesmo possa suportar? Vou reformular a pergunta. Você já teve algum sonho e você já desistiu desse sonho? Pois é, muitas pessoas sonham, planejam, mas depois, pelo cansaço do deserto, as pessoas desistem dos seus sonhos. Elas acabam abrindo mão dos seus sonhos. Elas desistem de melhorar financeiramente, porque a vida está tão cara, a vida está absurdamente cara. Viver hoje é uma dificuldade enorme. Pagar um plano de saúde, você ir ao mercado, você ter uma condição financeira boa, hoje está muito difícil. E não é só o Brasil que está passando por essa dificuldade, não, tá, meus irmãos? É o mundo inteiro que está passando por essa dificuldade. A sua saúde. Como está a tua saúde? Você tem alguma doença crônica? Ou alguma doença que já vem se arrastando há anos na tua vida? Que você já deve ter até pensado, não, esquece. Eu tenho que aprender a viver com isso, com essas dores. Eu tenho que aprender a viver com essa dor que eu sinto, porque já sinto isso já há tanto tempo. Já tem tanto tempo que eu venho sentindo essas dores, isso agora já tem que virar rotina na minha vida, esquece, deixa para lá. Compro remédios caros, mas não vai ter jeito mesmo. Olha quantos anos eu tomo esses remédios. E esses remédios parecem que não vão adiantar de nada. Quer dizer, eu vou ter que continuar tomando como forma de amenizar o problema que eu tenho, mas a solução, a luz no fim do túnel, esquece, eu não vejo mais essa luz no fim do túnel. Problemas familiares. Nossa, mas meu marido é assim, a minha esposa é assado, o meu filho é assim, eu não vou dar certo com os meus parentes, com os meus entes queridos, é uma luta constante, não vejo uma luz no fim do túnel, estou sempre brigando com fulano, sempre brigando com ciclano, estou sempre me exaltando com fulano e já estou nervoso, já chega, não quero mais essa situação. Gente, eu conheci uma senhora que ela estava eu não lembro quantos anos exatamente, mas ela estava há muitos anos sem falar com o filho dela. O filho dela falou para ela que ela não queria mais ver a mãe dele. Não quero mais te ver, mãe, não quero. Para mim, é como se para mim você tivesse morta. E ela tinha netos, ele tinha filhos, e ela não podia nem ver os netos dela. E ela tinha vontade de pegar os netos no colo dela, e ela não conseguia nem pegar os netos no colo porque ela estava brigada com o filho. E o filho já tinha anos que não ia ver a mãe dele. Talvez não seja seu filho, talvez não seja a sua mãe, talvez seja o seu irmão, que você tanto ama. Sabe, olhando para a tua vida, você olha e você vê que, caramba, isso aqui não parece ter mais solução para a minha vida. É muito triste, sabe, ver uma pessoa que desiste dos seus sonhos. Eu estou em depressão e eu já tem muito tempo que eu ando em depressão.
eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu tenho ansiedade e eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu quero me relacionar com alguém, eu quero ter um companheiro, uma companheira do meu lado, e eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu não vejo ninguém para poder estar ao meu lado, porque hoje em dia está muito difícil de arranjar uma pessoa bacana e legal. Olha quantas situações nós vivemos no nosso dia a dia, irmãos. Aí você olha para o lado e não vê solução. Você olha para o outro e também não vê solução. Meus irmãos, eu vou dizer algo para você nessa noite. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo te ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele entregou o seu Filho, Ele deu o seu Filho, Ele doou o seu Filho, Ele não poupou esforço nem sacrifício para poder ver você ter uma vida abundante nessa terra. Porque a palavra de Deus diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Porque a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando eu digo sarado, meu irmão, eu estou dizendo curado, a sua cura física, a cura da depressão, a cura da ansiedade. Quando eu digo sarado, eu estou dizendo uma palavra em grega que significa sozo. Sozo é um pacote de bênçãos, bênçãos que Deus tem para a tua vida, de regeneração total. Deus não quer que você viva morto nos seus questionamentos, nas suas dúvidas. Deus não quer que você viva morto, sabe, nas suas preocupações. Ele veio para que você tivesse vida, meu irmão. Vou abrir aqui a palavra de Deus. Lá em Ezequiel 37. Por favor. Está escrito assim, olha só. O povo de Israel estava preso. O povo de Israel estava cativo. O povo de Israel estava totalmente sem vida. Os sonhos do povo de Israel de ser feliz já estavam mortos. Sabe? Como é que um escravo vive? Comendo o resto? Sendo chicoteado? Forçado a árduas horas de trabalho duro e pesado. É assim que o escravo vive, trancado, preso, acorrentado e às vezes até amordaçado, sendo chicoteado. É assim que o escravo vive? Pois é, os israelitas eram escravos nessa época. Eles estavam vivendo assim, como escravos. Deus vem a Ezequiel e ele diz assim para Ezequiel: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, e me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. E vocês terão
vida. Vocês terão vida. Vocês reviverão. Vocês irão ter vida. Vocês estão mortos em seus sonhos, mas vocês terão vida. Eu farei vocês reviverem. Aleluia. Verso 6. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E eu os cobrirei com pele e porei o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com o seu osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles, o quê? O Espírito neles. Não havia o Espírito neles. Vamos parar por aqui. Deixa eu só, senão eu vou me perder aqui. Deixa eu só me organizar aqui. Profetizei. Não, peraí. Não havia espírito neles. 9. Isso. Agora me organizei. Gente, como é que aqueles corpos estavam? Digam para mim. Sem vida? Mortos? Estavam jogados no chão? Como o pó que tinha se formado lá em Gênesis, capítulo 1 e 2? Estavam lá jogados no chão sem vida, mortos, sem espírito. O que traz vida, gente? O sopro. O sopro, ele é o quê? É o fôlego. É o fôlego de vida. Presta atenção, gente. Presta atenção nisso. O fôlego é o sopro de vida. O sopro de vida é o fôlego. Quando sopra, nosso pulmão se enche de ar. Nós passamos a viver. Lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, na verdade. Lá em Gênesis, capítulo 2. Da onde que sai o fôlego de vida? Oi? De Deus. Então o fôlego estava em Deus. Então a vida que estava em Deus, o fôlego de vida que estava em Deus, foi soprado. Esse mesmo fôlego de vida que estava em Deus, na nossa vida. Então nós temos o fôlego, o mesmo ar que corre nos pulmões de Deus, corre nos meus pulmões. Porque Ele soprou o fôlego de vida em mim. Porque Ele soprou o fôlego de vida em você, meu irmão. Porque ainda faltava soprar o fôlego de vida, então, lá naquele vale de ossos secos. Porque os ossos foram colocados em ordem, os tendões foram colocados em ordem. Lá tinha carne, tinha pele, mas não tinha ainda o fôlego de vida de Deus. Deus não tinha ainda soprado o fôlego de vida naqueles ossos, e eles ainda estavam mortos. Aí Deus fala assim para o filho do homem. Deus fala assim para Ezequiel. Presta atenção. A seguir ele me disse, Ezequiel diz. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Olha só o que ele diz. Profetize a quem? Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Profetize ao Espírito. Profetize ao Espírito de Deus. Ao mesmo Espírito que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe. Assim diz o soberano, o Senhor, aleluia. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito. E faça o quê?
e sopre dentro desses mortos para que vivam. Olha só que coisa mais linda. Deus, eu estou aqui, Deus. Os meus sonhos estão aqui, Deus. Eu quero ver a tua glória, Deus. Para que vivam. Verso 10, e profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem, os nossos ossos secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. E por isso, profetiza e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, o povo que estava cativo. Enquanto eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E porei o meu espírito, o espírito da vida em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, e vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Que eu quero dizer nessa noite, meu irmão, você tem sonhos mortos como o povo de Israel, você tem? Então essa noite é a hora de você erguer a tua voz para os céus. Essa noite é a hora de você erguer o clamor a Deus e dizer, o Senhor diz assim, eu sou Espírito Santo, vem agora com vento impetuoso e entra nos ossos dos meus sonhos que estão mortos, porque eles viverão. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Os nossos ossos não podem estar mortos. A nossa vida não pode estar enferma. As nossas finanças não podem estar ao ermo. A nossa família não pode estar separada. Você não pode ter os seus sonhos mortos. Você tem que restaurar os seus sonhos. E para isso, você precisa profetizar nessa noite o fôlego de vida de Deus sobre os seus sonhos nessa noite. E é por isso que nós estamos aqui. Meu amado, essa é a nossa primeira mensagem da série. E você precisa entender que durante 4 domingos, você precisa profetizar esse espírito sobre os teus ossos mortos e secos. Porque não adianta eles terem corpo, não adianta eles terem formato, não adianta eles serem grandes ou talvez pequenos, não adianta. Não adianta nada disso, meus irmãos, não adianta nada. Se o fôlego de vida do Espírito não vier dos 4 cantos e soprar sobre os seus ossos. Não adianta, o homem faz muitos planos, mas não adianta. Sobre o que você vai orar nessa noite? Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a pensar. Feche seus olhos. Pode fechar, apaga as luzes, por favor.